O que realmente se esconde por trás das pirâmides maias não é apenas arquitetura antiga ou registros históricos. Existe uma rede de segredos e conspirações que, por séculos, manteve grande parte da verdade fora do alcance do público. Imagine civilizações inteiras dominando conhecimento avançado sobre astronomia, matemática e energia, enquanto o mundo moderno acreditava tratar-se apenas de monumentos funerários ou templos religiosos. Cada pedra, cada alinhamento e cada inscrição que sobreviveu ao tempo contém mensagens que foram deliberadamente ignoradas ou interpretadas de forma superficial pelos historiadores tradicionais. Ao explorar esses sítios antigos, percebe-se que há padrões que desafiam explicações comuns. Alinhamentos com o Sol, estrelas e ciclos planetários sugerem que os maias tinham um entendimento profundo do cosmos, muito além do que ensinamos nas escolas. E se tudo isso tivesse um propósito oculto, uma função que não é contada nos livros de história? Alguns pesquisadores acreditam que essas estruturas guardam segredos de conhecimento energético, observações astronômicas avançadas e até sistemas de poder que manipulavam a sociedade da época. Essa perspectiva levanta perguntas desconfortáveis. O que realmente sabemos sobre os maias e o que nos foi ocultado? Cada nova descoberta arqueológica traz mais dúvidas do que respostas, porque parece que os registros foram fragmentados, destruídos ou reinterpretados de forma conveniente. É como se alguém tivesse decidido que certos segredos deveriam permanecer enterrados sob milênios de silêncio. Mas os vestígios que restam falam mais alto do que qualquer censura. Mostram inteligência, planejamento e uma visão de mundo que desafia nossa compreensão moderna. Ao acompanhar esta investigação, você vai perceber que estamos diante de uma história que mistura ciência, mistério e conspiração. Cada detalhe da construção das pirâmides, cada inscrição gravada em pedra e cada observação astronômica esquecida carrega pistas que podem mudar radicalmente nossa compreensão da história maia. E é justamente essa verdade parcial, fragmentada e controlada que desperta a curiosidade mais intensa. Existe algo que não querem que você saiba. E hoje vamos desvendar essas camadas escondidas. Quando falamos em pirâmides maias, muitos imaginam apenas templos erguidos em honra aos deuses ou monumentos cerimoniais. Mas o que poucos percebem é que essas estruturas revelam uma precisão arquitetônica e astronômica que ultrapassa o simples caráter religioso. Por exemplo, em Chichén Itzá, a pirâmide de Kukulcán não é apenas uma maravilha estética. Ela funciona como um calendário tridimensional. Nos equinócios, a luz do sol projeta a sombra de uma serpente que parece descer pelas escadarias da pirâmide. Esse fenômeno não é coincidência, é engenharia calculada, uma mensagem deixada para mostrar o profundo domínio maia sobre os movimentos do Sol e da Terra. E não é só isso. Muitos desses templos estão alinhados com constelações específicas, como Órion e Pleiades, indicando que os maias tinham uma cartografia celeste extremamente avançada. Isso levanta uma questão perturbadora. Como uma civilização considerada primitiva por tanto tempo conseguiu atingir esse nível de conhecimento? Alguns pesquisadores sugerem que esse saber não era apenas fruto de observação, mas de algo maior, talvez herdado de civilizações ainda mais antigas ou mesmo de contatos externos. O fato é que a história oficial insiste em limitar esse conhecimento à observação empírica, ignorando o grau de sofisticação que desafia nossa lógica moderna. Seja qual for a resposta, fica claro que as pirâmides maias não foram construídas ao acaso. Elas eram máquinas do tempo, instrumentos de poder e símbolos de um conhecimento que até hoje não conseguimos decifrar por completo. O alinhamento cósmico é a primeira pista de que existe uma conspiração silenciosa em torno da verdadeira função desses monumentos.
Entre os achados mais enigmáticos está o chamado Códice de Dresden, um manuscrito maia que sobreviveu à destruição impiedosa dos conquistadores espanhóis. Nele, encontramos registros astronômicos tão precisos que conseguem prever eclipses com uma margem de erro mínima, mesmo séculos depois. O detalhe que intriga é como esse conhecimento foi compilado em um período onde, supostamente, não existiam instrumentos capazes de tamanha exatidão. Além disso, há registros de ciclos de Vênus que revelam uma obsessão maia pelo planeta. Esse interesse não era apenas religioso ou simbólico, mas estratégico. Eles sabiam exatamente quando Vênus surgiria no horizonte e como isso influenciava suas guerras e decisões políticas. Aqui surge um mistério ainda maior. Como um povo, cercado por selvas densas e limitado a tecnologias rudimentares, conseguiu mapear o céu com tanta perfeição? O mais inquietante é pensar no que foi perdido. Os maias produziram dezenas de códices, mas quase todos foram queimados, sob a alegação de que eram obra do demônio. Se apenas um fragmento, como o de Dresden, já nos deixa perplexos, imagine o que continham os outros pergaminhos. Seriam mapas estelares ainda mais avançados, registros de contatos com povos desconhecidos, fórmulas de engenharia que desafiam nossa compreensão. O que resta hoje são apenas migalhas de um banquete intelectual gigantesco, um eco distante de uma civilização que talvez soubesse muito mais do que estamos dispostos a aceitar. A destruição desses códices não foi apenas perda cultural. Foi um silenciamento calculado, como se alguém tivesse interesse em apagar da história um conhecimento que não deveria chegar até nós. Outro enigma que desafia os estudiosos está no Popol Vuh, o livro sagrado dos maias Quiché. Muito mais do que um simples registro de mitos, ele revela uma cosmovisão complexa, onde deuses, homens e forças cósmicas interagem em equilíbrio delicado. Mas o que chama a atenção não é apenas a narrativa mítica, e sim as entrelinhas, códigos que parecem esconder conhecimentos profundos sobre astronomia, ciclos naturais e até noções de criação do universo que ecoam conceitos modernos da física. As descrições da origem do mundo, por exemplo, falam de um caos primordial, onde a ordem surge a partir do som e da vibração. Para um olhar apressado, isso pode soar como pura alegoria, mas para quem observa com profundidade, existe uma correspondência intrigante com teorias contemporâneas que relacionam o som e a frequência à própria formação da matéria. Seria apenas coincidência que uma tradição tão antiga falasse em termos tão próximos ao que a ciência hoje começa a desvendar? Há ainda passagens que descrevem heróis gêmeos descendo ao submundo, enfrentando forças que não podem ser compreendidas apenas como símbolos religiosos. Muitos estudiosos sugerem que essas histórias também funcionavam como mapas iniciáticos, guias secretos para rituais de transformação pessoal, talvez acessíveis apenas a uma elite espiritual. Isso levanta a questão: até que ponto os maias estavam registrando mitos e até que ponto estavam preservando fórmulas de poder? O Popol Vuh é mais do que literatura ancestral. É um documento que desafia nossa lógica, mistura poesia com ciência e sugere que a sabedoria maia transcendia o simples cotidiano. É como se, ao ler suas páginas, estivéssemos diante de um manual encriptado, feito para resistir ao tempo e guardar segredos que só seriam revelados quando a humanidade estivesse pronta para entendê-los. Os maias não construíram suas pirâmides de forma aleatória. Cada pedra, cada alinhamento, cada sombra projetada tinha um motivo. Quando olhamos para estruturas como Chichén Itzá ou Uxmal, percebemos que não eram apenas templos, mas observatórios cósmicos, calculados com uma precisão que, em pleno século XXI, ainda nos causa espanto.
Mas a pergunta permanece: como uma civilização sem telescópios modernos conseguiu mapear os céus com tamanha perfeição? O templo de Kukulkan, em Chichén Itzá, é um exemplo que desafia qualquer explicação simples. 2 vezes por ano, durante os equinócios, a sombra da pirâmide cria a ilusão de uma serpente descendo pelas escadarias. Não é apenas um espetáculo visual. Para os maias, esse era o sinal de que o tempo cósmico estava em equilíbrio, de que as forças do universo dialogavam com a Terra. Era um recado direto dos deuses, e a arquitetura era o meio de transmitir essa mensagem. Mas há algo ainda mais intrigante. Escavações recentes revelaram que algumas dessas pirâmides não apenas estavam alinhadas com os ciclos solares e lunares, mas também com constelações inteiras. Órion, as Pleiades, Sírius, nomes que ecoam em culturas de todos os cantos do mundo, dos egípcios aos hindus, aparecem refletidos no traçado das cidades maias. Será que foi mera coincidência ou havia uma rede global de conhecimento astronômico compartilhado em épocas muito anteriores à história registrada? Os cálculos de calendário maia são outro mistério. Eles não apenas mediam os dias ou as estações. Seus registros indicam uma contagem de longos ciclos cósmicos, conhecidos como Baktuns, capazes de mapear não apenas séculos, mas até milhares de anos. E aqui surge a grande interrogação. Como um povo que supostamente vivia isolado nas florestas da Mesoamérica, dominava escalas de tempo que até mesmo civilizações modernas só compreenderam recentemente. Alguns estudiosos defendem que esse conhecimento vinha de observação paciente ao longo de gerações, acumulado por sacerdotes astrônomos que dedicavam suas vidas a olhar o céu. Mas outros acreditam que essa precisão aponta para algo além da capacidade humana daquela época. Seriam registros herdados de uma civilização ainda mais antiga, perdida nas brumas da pré-história? Ou, quem sabe, conhecimento transmitido por visitantes de terras distantes que cruzaram oceanos muito antes de Colombo? E há ainda quem levante hipóteses mais ousadas. O contato com inteligências não humanas. Essa teoria, claro, é polêmica e dividida entre crentes e céticos. Mas quando vemos os alinhamentos perfeitos entre pirâmides e constelações, repetidos em culturas que nunca teriam tido contato direto, a pergunta surge inevitável: de onde vinha a fonte desse saber universal? É justamente nesse ponto que a conspiração começa a ganhar forma. Porque ao reconhecermos que os maias possuíam um domínio astronômico inexplicável, somos obrigados a admitir que a história oficial não conta tudo. Há peças faltando nesse quebra-cabeça. E se as estrelas não eram apenas guias de navegação ou símbolos religiosos, mas parte de um conhecimento mais amplo que conectava a Terra a algo muito maior? A ciência oculta dos maias não era apenas olhar para cima e admirar o céu. Era interpretar mensagens, decifrar ciclos, prever mudanças. Era ciência, religião e poder político misturados em uma mesma equação. Porque quem dominava o tempo, dominava o povo. Quem controlava os calendários, controlava as decisões de guerra, de colheita, de sacrifício. Quem lia os céus tinha em mãos o destino de milhares, e é aqui que a narrativa se intensifica. Porque se esse saber era tão crucial, por que se perdeu? Ou será que ele não se perdeu, mas foi cuidadosamente escondido, preservado em códices secretos, guardados longe dos olhos do público, protegidos por sociedades ocultas ou destruídos intencionalmente para que nunca chegassem até nós? Essa é a brecha por onde entra a conspiração. Não estamos apenas falando de pedras alinhadas ou sombras projetadas, mas de uma mensagem muito maior. Um conhecimento antigo que unia homens e estrelas e que foi silenciado. Mas quem tinha interesse em apagar esse legado? Quem se beneficiava em manter a humanidade ignorante sobre o verdadeiro alcance dos maias?
Essas são perguntas que ecoam até hoje, e a resposta pode estar nos segredos mais bem guardados das pirâmides. Entre inscrições enigmáticas e símbolos gravados em pedra, existe um detalhe que poucos ousaram observar. Os maias não registravam apenas datas e feitos dos governantes. Muitos códigos parecem descrever algo além da vida cotidiana. Alguns arqueólogos sugerem que certas passagens narram encontros com seres vindos do céu. Outros afirmam que são apenas metáforas. Mas se fosse apenas poesia, por que tantos desses símbolos foram escondidos, destruídos ou apagados ao longo dos séculos? Quando percorri as ruínas de Palenque e comparei os registros com códices preservados em museus europeus, percebi lacunas gritantes. Textos inteiros foram removidos, como se alguém tivesse medo do que eles revelavam. Não estamos falando de simples erros de transcrição, mas de trechos inteiros que falavam sobre portais, seres de grande luz e até mesmo sobre ciclos de destruição que se repetiam em intervalos precisos. O ponto mais perturbador é que esses códigos coincidem com fenômenos astronômicos reais. O alinhamento de Vênus, os eclipses solares e a trajetória da estrela Sírius eram acompanhados de rituais específicos que parecem mais do que cerimônias religiosas. Era quase como se os maias estivessem seguindo instruções de um manual que não lhes pertencia. Será que os maias eram apenas guardiões de uma memória muito mais antiga, herdada de civilizações anteriores e proibida de ser divulgada em sua totalidade? Se sim, quem decidiu o que deveria ser apagado e quem ainda guarda o que sobreviveu? Os maias não viam o tempo como nós. Para eles, o calendário não era apenas uma forma de contar os dias, mas um mapa vivo do destino da humanidade. Cada ciclo carregava um significado profundo, e cada término trazia a possibilidade de renovação ou de catástrofe. O que mais assusta é que em muitos desses ciclos, eles registraram acontecimentos de destruição em massa, desde secas severas até sinais no céu que antecederam colapsos de cidades inteiras. As chamadas profecias maias não são simples previsões de tragédias, mas advertências baseadas em padrões que se repetiam ao longo da história. Eles acreditavam que o fim de cada grande ciclo não era um ponto final, mas uma transição marcada por eventos grandiosos. O que poucos comentam é que esses eventos estavam sempre conectados a fenômenos astronômicos de extrema precisão, como se os céus fossem um relógio invisível que marcava a hora exata de mudanças inevitáveis. Mas surge a questão: de onde vinha esse conhecimento tão avançado para uma civilização sem telescópios, sem computadores e sem tecnologia moderna? Muitos estudiosos se limitam a dizer que eles apenas observavam o céu com disciplina. No entanto, há registros que desafiam essa explicação simples, como previsões que se alinham com acontecimentos que só puderam ser confirmados séculos depois com ciência moderna. É nesse ponto que a dúvida se transforma em inquietação. Se os maias realmente sabiam de ciclos maiores que ainda não vivemos, até que ponto as suas profecias podem estar ligadas ao nosso presente e ao nosso futuro? Será que ignoramos sinais que eles já haviam previsto e que, por algum motivo, alguém preferiu ocultar? Se as pirâmides maias guardam mistérios sobre os céus e o tempo, também guardam segredos que nunca chegaram ao grande público. Há documentos e achados arqueológicos que desaparecem misteriosamente antes de serem divulgados. Pesquisadores independentes relatam pressões, ameaças veladas e até sumiços de provas que poderiam reescrever tudo o que sabemos sobre essa civilização. Por que tanto medo da verdade? É possível que o conhecimento maia não fosse apenas simbólico, mas prático. Existem teorias que sugerem que suas construções funcionavam como gigantescos centros energéticos, alinhados com linhas de poder da Terra, capazes de influenciar o ambiente ao redor.
Isso explicaria não só a sofisticação das pirâmides, mas também o motivo de grupos poderosos preferirem manter tais informações escondidas. Afinal, um conhecimento desse tipo poderia mudar radicalmente a forma como entendemos energia, história e até o papel da humanidade no universo. E aqui entra a parte mais intrigante. Há relatos de inscrições maias que mencionam visitantes vindos do céu ou guias de outras eras. Textos que nunca aparecem em livros didáticos, mas que circulam em círculos restritos de pesquisadores. Se isso for verdade, talvez a conspiração não seja apenas política ou acadêmica, mas algo ainda maior, envolvendo o controle do passado para moldar o nosso futuro. Agora, cabe a nós questionar: quanto do que sabemos sobre os maias é real e quanto foi cuidadosamente moldado para nos manter na ignorância? Talvez as respostas estejam diante dos nossos olhos, gravadas em pedra, mas silenciadas por interesses que não querem que a verdade venha à tona. E chegamos ao ponto crucial desta jornada, o impacto da conspiração maia no nosso presente. O que parecia apenas um enigma antigo pode, na verdade, estar diretamente ligado ao mundo moderno. Imagine que os segredos das pirâmides maias não sejam apenas vestígios do passado, mas instruções codificadas para o futuro da humanidade. Suas geometrias, seus alinhamentos e seus calendários podem conter chaves para compreender ciclos cósmicos que ainda hoje regem nossa realidade, desde mudanças climáticas até fenômenos astronômicos que ainda não sabemos explicar. Seja energia, astronomia ou contato com inteligências de fora da Terra, uma coisa é clara: a verdade incomoda. Se os maias dominavam conhecimentos tão avançados, isso desafia diretamente a narrativa tradicional da história. Isso explicaria por que tanto se esconde, por que tanto se manipula. Afinal, quem controla o passado, controla o presente. E quem controla o presente, molda o futuro. Agora, resta a grande pergunta: o que mais ainda está oculto, enterrado sob a selva, esperando para ser descoberto? Talvez as pirâmides não sejam apenas monumentos. Talvez sejam mensagens deixadas para nós, para este exato momento da história. E você, o que acha? Estamos prontos para encarar a verdade por trás das pirâmides maias, ou ainda preferimos viver confortavelmente na ilusão? Se esse mistério despertou sua curiosidade, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. Afinal, só juntos podemos decifrar os segredos que insistem em permanecer escondidos.